Um dia depois, o Guilherme pediu para todos os líderes do mundo se juntarem em uma reunião de algo muito importante, chamou todos os universais e os cientistas que haviam na Terra, e ele disse que era algo extremamente importante, que ele precisava debater com todos, e quando todo mundo se reuniu, o Guilherme contou que no planeta dele acontece algo que é chamado de Dia do Relatório, no qual todos os observadores mais novos acabam levando para o seu planeta todas as informações e tudo que eles coletaram sobre outros planetas que eles observaram, e ele precisaria chegar a um consenso com todo mundo para ver se eles permitiu que ele mostrasse as informações sobre a Terra para o planeta dele, entendendo que se ele fizesse isso, a Terra já não ficaria mais considerado um planeta isolado em um universo solitário, mas que agora outros planetas e outros universos saberiam sobre a Terra com o tempo e que já poderiam até visitar eles e precisaria saber se eles estavam de acordo com isso. E todos os líderes do mundo ficaram perplexos com isso, todo mundo ficou pensativo com relação a isso e debateram a respeito do assunto por um bom tempo, mas acabaram chegando todos num consenso de aceitar isso, já que eles já haviam chegado aqui e já haviam dado uma melhorada na Terra e ajudado com tanta coisa, e que agora fazer com que a Terra fosse conhecida por outros mundos já não seria um problema, que eles já estão familiarizados com o que eles são e sobre como chegaram aqui, e que permitiria que ele mostrasse o que ele captou aqui da Terra, as informações. Então ele disse que ele levaria algumas pessoas que iriam com ele e recomendou o Colossal Marcos e mais alguns cientistas que estão dispostos a ir para começar a conhecer esses outros mundos, que eles se prepararam muito para isso, mais alguns exploradores espaciais, e depois de chegarem a um consenso, acabaram aceitando e ele acabou indo com o Marcos e mais outros cientistas para aquele planeta dele, e quando ele chegou na atmosfera, eles viram inúmeras naves que estavam voando de um canto para o outro, e viram que o planeta era bem diferente, mostrava ser bem tecnológico e viam constantemente coisas se movendo, e até mesmo as coisas ao redor, havia muitas coisas que pareciam ser ilhas flutuantes, e até casas que ficavam no espaço, como se fossem bolhas gigantes, e eles ficaram vendo, impressionados com tudo isso, e o Marco ficou registrando tudo, com câmeras que pediram para ele fazer, e viram ainda mais pessoas que estavam voando pelo espaço em alta velocidade, e tantas coisas que eles ficaram de boca aberta. E o Guilherme acabou chegando na atmosfera do planeta, e quando todos saíram, o Guilherme estendeu a mão e a nave encolheu e ficou na mão dele. Daí ele colocou ela em um compartimento que ele tinha no bolso dele. E os cientistas ficaram impressionados com tudo que viram e disseram que isso é um tipo de civilização que está muito além do que a humana pode conseguir. E o Guilherme disse para eles, enquanto eles andavam, que eles eram um tipo de civilização que consideravam seu nível 3 na Terra. Só que aí eles não quiseram expandir-se tanto porque eles cuidam só mais de observar os outros mundos e aprender com eles. E chegaram num local que era uma casa muito desenvolvida. E aí saiu umas pessoas de lá e umas crianças pequenas, quando viram o Guilherme, correram e abraçaram ele. E o Guilherme contou para todo mundo que aquele lá eram os irmãos dele, e apareceu lá os pais dele, e ficaram alegres de vê-lo de novo, e abraçaram. E daí eles chamaram todo mundo para entrar. Quando entraram, viram que a casa parecia não ser tão grande por fora, mas era enorme, num tamanho que eles nem conseguiam dizer, e perguntaram como isso era possível. A casa parecia pequena por fora e grande demais por dentro. E o Guilherme disse que a tecnologia que eles desenvolveram consegue fazer com que até aquelas casas que eles viram no espaço, que pareciam ser só mais bolhas pequenas, como se fosse mais ilha, na verdade contém um espaço lá de um planeta inteiro dentro, e ficaram muito surpresos com isso. E no momento eles se sentaram em umas cadeiras que apareceram do nada lá, e perguntaram para o Guilherme sobre como era que iam as coisas, e ele contou sobre essas pessoas, e que eram de um planeta que ele não iria revelar agora, mas que iria deixar todo mundo chocado no momento quando ele contasse. E eles só sentiram e foi só aparecendo várias coisas lá para eles comer, comida que era bem diferente de tudo que o Marcos e os cientistas viram, e disseram para eles aproveitarem. E depois de uma longa conversa que o Guilherme teve com os pais dele, ele acabou saindo com o Marcos e o cientista, mais os pais dele, e pararam num canto que disseram para eles ficarem lá, e já se viram bem na frente do evento lá, que havia muita gente em um canto, que eles ficaram surpresos com isso, e estavam mostrando lá imagens de muitas pessoas mostrando que eles aprenderam em outros mundos, fazendo relatórios de tudo que eles conseguiram aprender em torno do tempo de vida deles, e viram que era só gente mais nova,
e foi passando muita e muita gente lá. E quando os cientistas deram uma olhada, viram que havia gente que não dava nem para numerar, e era fileiras e fileiras de gente incontáveis. O Marco ficou surpreso e ia registrando tudo. No momento que o Guilherme estava lá, que ele se sentou, apareceu lá um rapaz no lado dele. Ele disse que finalmente se reencontraram de novo. E o Marcos perguntou quem era ele, e o Guilherme disse que era um sujeito chamado Wei, que vivia em rivalidade com ele, desnecessário, dizendo que ele sempre aprenderia coisa melhor e desenvolveria coisa ainda muito mais brilhante do que ele próprio. E ele disse que ele conseguiu aprender coisas incríveis com planetas que ele conseguiu selecionar que tinham coisas bem mais impressionantes do que provavelmente ele encontrou. E o Guilherme disse que não era para ele ficar agindo assim, porque sabe que isso não é típico de um observador. E aquele rapaz não quis saber e disse que logo seria a vez dele. E quando chegou a vez dele, ele apresentou coisas que ele aprendeu em uns mundos que eram bem desenvolvidos tecnologicamente. E foi mostrando mais e mais coisas que a pessoa ia avaliando. Alguns acharam até interessante, mas aí depois ele passou a vez dele, depois de mostrar rapidamente tudo que ele aprendeu. E os cientistas disseram que eles nem conseguiram acompanhar nem a primeira parte. E o Guilherme falou para eles que é porque observadores conseguem visualizar informações e compreender as coisas em uma velocidade bem acima do normal, quase perto da luz. E então chegou a vez do Guilherme e o Wei acabou se aproximando do Marcos. Ele disse que queria ver o que foi que o Guilherme acabou descobrindo em todo esse tempo de vida dele. Então ele mostrou primeiro o que ele descobriu sobre vários lugares que ele foi, vários mundos. Até então as pessoas viam como as coisas que eles já haviam visto tanto. Até que no momento o Guilherme disse que ele acabou fazendo uma grande descoberta, acidentalmente, e contou sobre a grande anomalia que ele acabou sendo sugado em um planeta, e contou que acidentalmente descobriu um novo universo, o que chocou todo mundo, e até aquele rapaz que estava se gabando sobre ter descoberto grande coisa com ele, ficou perplexo. E o Guilherme contou sobre esse novo universo, que todo mundo ficou surpreso e queria saber mais. O Guilherme contou parte por parte de tudo que ele descobriu e tudo que ele fez por lá, e sobre o único mundo que havia vida. E ele contou detalhe por detalhe que estava querendo saber, que todo mundo se interessou. E depois que ele acabou, os cientistas do mundo até que não compreenderam quase nada, mas aí quando o Guilherme acabou, ele foi colocado como um grande descobridor, acabou fazendo uma descoberta impressionante como essa, coisa que ele não viu há tanto tempo, e ele foi chamado pelos poderosos do mundo dos observadores para poder saber melhor sobre tudo isso. Depois de mostrar todas as informações que ele coletou sobre o novo universo, ficaram perplexos e não souberam nem o que dizer. E depois de saberem de tudo sobre lá, disseram que iriam verificar tudo cuidadosamente e disseram que o Guilherme ele poderia ser colocado no mural dos grandes descobridores, que ele não só descobriu um novo mundo, como também um novo universo, algo que eles simplesmente se impressionaram de verdade. E ele foi colocado lá um grande memorial em seu nome, de um grande descobridor, apesar de ser acidentalmente. E depois que tudo acabou, os cientistas disseram que eles não haviam entendido quase nada, mas o Guilherme disse que isso era normal, mas ele poderia mostrar mais do planeta e tecnologias que haviam por lá. E ele foi mostrando mais e mais coisas sobre como era cada local onde acontecia coisas que o pessoal aproveitava um tempo para tirar de lazer. E o Guilherme contou que cada local que eles estavam vendo tinha um espaço bem maior do que parecia, e ficaram observando tudo e impressionado com toda aquela tecnologia. E o Marco ficava tão impressionado que nem sabia nem o que dizer, só registrava tudo. E passaram um dia inteiro por lá fazendo tantas e tantas coisas, que o Guilherme ia mostrando que ele não conseguiu nem dizer de quão incrível era. E depois de acabar de fazer tudo, o Guilherme viu mais uns parentes dele que chegaram por lá e souberam da grande apresentação dele sobre um novo universo.